verdade é vem aí. Lá no Rogério tá metido, já falou. Já saiu, vamos, cara. Meu nome é Jorge Moreira de Oliveira, sou nascido e criado aqui na comunidade do Engenho 2, Calunga de Cavalcante, com muito orgulho, né, de estar aqui. Sou pai de família, sou marido, sou pai, sou vô, sou agricultor familiar, e também trabalho como condutor de visitante de turismo, trabalho também como motorista, transportando. Às vezes a gente olha muito para o turismo. O turismo chega aqui, o turismo ele está lá na cidade, está lá na capital, está não sei aonde, mas é cidade, é carro, é asfalto, é prédio, não sei o que, é avião, é não sei o que. Porque quando você chega aqui, se a gente for colocando tudo mais ou menos igual. Então assim, talvez o turismo venha aqui não para ver só uma cachoeira, mas o turismo vem aqui para ver uma realidade diferente. Aí, por exemplo, a gente pega essa vila aqui, derruba todas as árvores, coloca tudo na medida certinha e começa a fazer prédio, e vai acabar a graça, né? A vida foi muito dura, mas assim, dentro de toda essa dureza, foi um livro também. Foi um aprendiz muito... Porque hoje, assim, a gente tem... É diferente, né? Hoje a gente tem história para contar, mas tem algumas coisas que não tem só história. Ainda tem a presença, né? Por exemplo, a folia, por exemplo, as ladainhas, as promessas que as pessoas fazem, né? Por exemplo, a folia de Santos Reis. A folia de Santos Reis tem uma história muito bonita que os antepassados contavam pra gente, né? E que teve uma seca que ninguém tinha nada para comer mais. Claro, não foi no meu tempo, isso foi muitos anos atrás. E eles ficaram sem saber o que fazia para adquirir comida, porque não tinha chuva. E aí, o que eles fizeram? Alguém teve essa curiosidade e chamou a comunidade para que tinha que buscar alguma atitude. E aí eles acharam que tinha que usar a fé. E aí fez a promessa para os Santos Reis que se ele ajudasse vir chuva para molhar e a pessoal e a comunidade adquirisse alimentos e água, e que eles iam pôr essa folia de Santos Reis para séculos sem fim, sem fim. E aí, antes de ontem mesmo, tinha um senhor de idade contando pra gente, nessa época que ele também viu falando, que eles alvorou a folia na roça, foram pra roça, alvorou a folia de Santos Reis, quando ele girou 3 casas, a chuva estava chovendo. E aí, nunca mais a comunidade passou necessidade de fome. Então, assim, e a festa de Santos Reis, ela era feita antigamente, era a própria comunidade que bancava ela. Eu levava um pouco de arroz, o outro levava um pouco de feijão, o outro levava o toicinho, o outro levava uma farinha, o outro ia lá ajudar o festeiro. Então, assim, não era só o encarregado que era dono dessa festa. A gente fazia a festa. Eu dei muitas vezes. Eu dei e dou ainda, até hoje, né? Então, assim, e aí foi quando eu falei para vocês ontem da fé e da coragem, né? Porque a gente tem essa fé. Porque se a gente não tiver fé, as coisas não acontecem, né? A gente tem que ter fé que vai acontecer e tem que ter coragem de lutar. Aí sim, a fé e a coragem, a gente consegue chegar, né? Então, assim, no dia 1º, a gente ensaia a folia, a gente trata de ensaiar ou alvorar, né? Mas fica mais bonito alvorar. O que significa alvorar? É o primeiro canto, né? Do ano, da folia, né? Do primeiro dia. E antigamente, a gente escolhia um arfelo. O arfelo é aquele que anda com a bandeira, né? Tem o arfelo, e o arfelo, antigamente escolhia a pessoa de mais idade. O arfelo, ele é o gerente da folia, ele é o chefe da folia. Então, os foliões, eles têm que obedecerem o arfelo, né? Aí tem o arfelo, tem o guia, que é nem todo mundo é guia de folia. Mas ontem, nesse giro de folia que a gente estava mesmo, que vocês viram, a gente tinha 3 guias. Mas é raro você ter um giro de folia com 3 guias. Sempre é só um guia, que é o que sabe fazer os cantos, o que sabe fazer os agradecimentos, né?
Então a gente reúne no dia 1º, com a escolha do encarregado que ficou do ano passado, né? Então o ano passado foi um encarregado, esse ano já foi outro encarregado, né? Então o encarregado ele vai passando de um para outro, né? Para não ficar só na mão de uma pessoa só, né? Então, e também a despesa talvez é pesada também hoje, né? Então tem um grupo, tem o arfelo, tem o guia, tem o contra-guia, tem o violeiro, tem o caixeiro, e aí vem os outros foliões, né? A gente forma até um grupo de 12, ou 16, ou 20, né? Não pode ser ímpar também, tem que ser par, né? E aí, tem uma antecedência aí de 6 meses, o encarregado já pede o pouso para a folia de reis, na casa dos moradores, quem pode dar aquele pouso, né? Que são 6 dias de giro e são 5 pousos, que a folia de reis ela gira à noite e pousa ao dia. A folia de reis não gira de dia, ela gira à noite. Então, 4 pegando o pouso para posar, para descansar. Aí a gente inicia novamente a boca de noite, né? E às vezes dorme na casa do pouso, às vezes vai para casa, né? Então isso varia muito, né? Tem uns que vai para casa, outros dormem lá no pouso, né? E aí a comunidade, a gente tem essa união, a gente tira esses 6 dias exclusivos para a comunidade participar disso, né? Então, se lá na casa de quem dá o pouso, a gente tem café da manhã, tem almoço, tem janta, né? E isso sem custo nenhum. E também, hoje, como a nossa comunidade ela é uma comunidade turística, o turista também acompanha a gente no Giro da Folia. Sempre a gente tem, e assim, não tem custo para ninguém, né? Então, tem café, tem almoço, tem janta, tudo de graça, todo mundo. Durante esse período aí, ninguém vende nada. E aí a gente tem essa consciência e também tem um respeito também, porque a folia de reis, o bom da folia é chegar na sua casa e você está dormindo, entendeu? Então assim, hoje tem uma mudança muito grande, porque assim, não tem mais aquele respeito que tinha antigamente. Hoje você vai com o terno de folia para cantar na casa de um morador, aí já tem um que está de moto, outro já está de carro, com barulho e apitando, e antigamente não existia isso, né? Antigamente quando a gente tinha uma companhia bem forte, a companhia que a gente fala é aquela pessoa aquele grupo, aquelas pessoas que estão acompanhando sem ser os folião, né? A gente trata de o terno e companhia. Então o terno é o terno de folião, a companhia é quem está acompanhando a folia, né? E antigamente alguns guias, quando estava chegando perto do morador, colocava alguém para segurar a companhia. Não segura enquanto a gente começa a cantar, porque o segredo é pegar os moradores dormindo. E é tão maravilhoso, é tão gostoso. Às vezes você está dormindo e acorda com um canto na sua casa, um canto de folia. É muito doce, é muito maravilhoso, sabe? E hoje a gente não tem mais isso, né? Mas ainda tem essa tradição, nunca acabou e ela está fortalecendo. A gente percebe que está fortalecendo. Eu entrei para esse grupo de folião, eu tinha 16 anos de idade. Hoje eu estou com 58, vou completar agora, né, nesse mês, 58, e nunca falhei um ano. E também eu não escolho encarregado para girar folia, eu vou porque eu gosto, eu vou porque eu amo isso, né? É uma diversão que eu adoro, sabe? Acho que tá na minha pele. Eu acho que só vou largar disso se Deus me der vida para mim ficar bem velhinho, o dia que eu não aguentar mais, né? Aí eu posso até largar. Não, porque assim, a gente tem os cantos, né? Que é uma oração, né? Que a gente chega nas casas e na verdade o canto é uma oração que a gente faz, né? Aí quando termina o canto, aí a gente brinca com as curraleiras, né? As brincadeiras são músicas feitas de mal feito ou coisas bem feitas, né? Porque os folião eles andam caçando alguma coisa mal feito para eles inventar uma música, né? Então, deixa eu ver se eu acho uma música aqui do mal feito. Lá há muitos anos atrás, a necessidade aqui era muito grande, né? E ali tem uma mulher que o nome dela é Dirã. Eu não sei se é só Dirã, mas aí eu conheci ela por Dirã, né? E era melhor do que todos, né?
E aí, quando a Folia de Reis passou na casa dela, ela tinha matado uma vaca em antes, né? E tava com aquela tanto de carne seca lá. E aí a Folia chegou na casa dela, cantou, né? E ela não poderia ter assado um pedacinho de carne, dado pros folião, né? E aí eles não deram, né? E aí os folião fizeram uma curraleira dela, né? Falando, reclamando daquilo, né? A curraleira falava assim, ó. Você com meu chapéu na cabeça, minha viola na mão. Dirã é mulher ruim que ninguém pode comparar. Tinha cachaça no canto, tinha carne no vará. Reclamou pra meu bom guia, eu não tem nada pra agradar. O leão tava olhando e ela ainda foi se negar. Para o ano, se Deus quiser, Santo Reis vai castigar. O castigo pros outros é tanto, pra ele é pra redobrar. Para o ano eu vi falando que vai ter giro de folia. Quem não vai é só Zé Preto pra não governar o guia. Se eu visse o meu conselho, nessa casa ninguém. Então, Muito bom. ah tá, o arremate é o seguinte, porque assim, existe, todas as coisas, existe o início, o meio e o fim, né? Então, a gente iniciou no dia 1º e finaliza no dia 6, a tardezinha, né? Então ali a gente tem o cruzeiro, então são vários cantos, lá talvez não é canto, é louvar. Aí tem a parte de cantar no cruzeiro, né? Falar daquele cruzeiro, falar da história dele, né? Que foi onde Jesus morreu, crucificado, pregado na cruz. Enfim, o primeiro canto fala disso, né? Aí quando termina ali do cruzeiro, que louva aquele cruzeiro, louva as luzes, louva todos os braços do cruzeiro, aí eles viram pro arco. O arco é onde tá aqueles pãozinhos, né? Aí eles louvam aquele arco ali, fala também que ali tem uma folha de buriti, né, uma de um lado, outra do outro, aí eles falam, no canto fala lá muito da natureza, né, agradece também a natureza por ter oferecido aquilo, aí agradece aqueles pãozinhos que tá lá amarrado, né, que a gente considera que é o pão do céu, que todo mundo quer comer um pedacinho, né, e aí depois, lá na frente, eles vão falar também ele vai entregar a folia para o encarregado no canto. Ele vai falar, por exemplo, deixa eu ver como é que é, deixa eu ver se eu acho um versinho aqui para mostrar para vocês. Na hora de entregar, tem um verso lá que ele fala assim, ó. Meu devoto, meu cacheiro, seu instrumento é de cambito, seu instrumento é de cambito. Vamos entregar a folia, que assim fica mais bonito, que assim fica mais bonito. Aí ele fala assim, meu devoto violeiro, seu instrumento é de arame, seu instrumento é de arame. Vamos entregar a folia e diga adeus até para o ano, diga adeus até para o ano. Que tem que até entregar a esmola no canto, né? Porque eu, além de ser contra-guia na folia, eu era o procurador, né? Então, assim, toda a esmola que pegou da comunidade eu recebo. Aí ontem, na derradeira casa, eu tenho que fazer a prestação de conta para o Arfelo, para o guia, quanto de dinheiro que eu recardei. Então, que nós recardamos, né? Eu tenho que apresentar para eles e aí depois pegar esse dinheiro e entregar para o encarregado, né? O encarregado vai fazer alguma coisa com esse dinheiro em prol da festa do ano que vem. Ou vai comprar taxa, ou vai comprar uma vaca, ou vai arrumar alguma coisa na igreja, está faltando banco na igreja, está faltando alguma coisa, então esse dinheiro é em prol da cultura dos próximos anos que vem pela frente, né? Então, a gente compra panela. Um exemplo, o meu irmão, ele foi encarregado da Folia de Santo Antônio ano passado. Aí ele recardou lá 1.900 e quase R$ 2.000, né? De esmola que tirou. A gente não fala esmola, a gente fala brinde, né? E aí ele pegou e perguntou à comunidade o que eu compraria com aquele dinheiro, né? E aí, falou, dá uma olhada lá no barracão, lá, o que tá faltando. Aí ele foi lá, olhou, tava faltando uns tachos. Então ele foi lá, não sei onde é que ele foi, e comprou os tachos, tudinho, trouxe as notas fiscal e apresentou para o presidente da associação, tá aqui, ó. Tá aqui o dinheiro que eu recardei de Santo Antônio, tá tudo aqui, nos tachos, no cuscuzeira, bule. Não, a festa de Santo Antônio, ela existia, não foi no meu tempo, eu era bem pequeno, né? Mas tinha uma professora aqui chamada Joselina Francisco Maia, que foi a segunda professora da comunidade.
E aí, além dela ser professora, ela amava muito criança, né? E ela queria deixar alguma coisa criado por ela, sabe? Ela queria deixar alguma coisa aí que ela ajudou a criar isso, né? E aí ela copiou essa folia de Santo Antônio de uma outra comunidade para cá, que eu não sei quando foi, e a história fala que ela só pediu 2 adultos para ir para a folia, no mais eram os alunos dela, né? E aí e isso virou essa tradição, virou essa festa tão grande de Santo Antônio, né? Então essa cultura aí foi deixada pela Joselina Francisco Maia. E ali na escola, vocês podem passar ali, tem o nome da escola, Joselina Francisco Maia. Então a folia de Santo Antônio nunca ficou sem encarregado, nunca fica. Todo ano todo ano tem alguém que quer, e eu quero ser o encarregado de Santo Antônio. Mais uma vez eu vou falar na fé e na coragem, né? Então, assim, na época que a gente girava tudo a cavalo, não tinha doença nos nossos rebanhos. Não tinha. Não tinha. Eu falo para vocês, não tinha doença. Então, assim, a tropa era a tropa sadia, né? Então a gente andava tudo a cavalo, porque as casas eram longe, né? Aí hoje a gente não gira mais a cavalo, porque as casas não compensa ser. Não compensa mais arriar um cavalo, montar aqui, desapiar ali, não compensa mais, né? Então, mas naquela época, e não faltava cavalo para ir para a folia. Todo mundo que tinha dava cavalo. Tinha vezes que sobrava cavalo, sabe? Porque as pessoas tinham tanta fé e que a tropa dele não ia adoecer, que ia render, que ia crescer, que levava 2, 3 cavalos para ir para a folia, sabe? Era. Então, assim, a gente viveu isso muito, né? E a folia de Santo Antônio era uma delas, e a folia de Reis, né? Se a gente vai beijar a bandeira, que aquela fita é tudo costurada, ali no pano ali, né? Que eles enfeitam. Mas se a fita caiu no seu terreiro, ele já está te falando que você é o novo encarregado. Ou se não, um pouso. Então fica a seu critério. Ou você dá um pouso, ou você seja o encarregado do ano que vem. Foi tão engraçado que o ano atrasado, a gente estava numa folia de Santo Antônio, Senhora das Neves. Senhora das Neves. Foi Senhora das Neves, Santo Antônio. A gente passou na casa do guia, que era o Joaquim. E aí, quando ele foi beijar a bandeira, tem muita gente que faz uma promessa e marra um dinheiro lá na fita, né? Faz um pedido àquele santo, ou saúde, ou para ele, ou para uma família, ou alguma coisa. Ele faz aquele pedido e amarra um dinheiro ali, né? E aí, a fita vermelha, que foi amarrada esse dinheiro, R$ 50, que também não sei quem amarrou, né? Aí, quando ele foi beijar a bandeira, a fita caiu na cabeça dele, com R$ 50. Aí ele pegou a fita e já falou logo, o ano que vem o pouso é aqui. E guardou a fita com o dinheiro. Um ano depois que a folia, que ele deu o pouso, que a folia chegou lá, aí ele tirou o dinheiro e costurou a fita de novo na bandeira. Tá? E são muitas pessoas que vêm e começam a elogiar e falar que na minha região não existe, eu nunca tinha visto isso. Começa a falar também da união, né, que todo mundo está unido ali, falando a mesma língua. Que talvez assim é muito raro você chegar numa festa grande e às vezes quando tem comida tem que pagar, né? E as pessoas começam a falar, cara, mas de graça, né? Então assim, isso vai fortalecendo, e aí a gente tem também os jovens também estão começando a chegar para perto disso, né? Hoje a gente tem uma quantidade de rapazes novos que já está cantando na folia, já tá ajudando a contribuir. Tem famílias de pessoas bem jovens que já tá pedindo um pouso da folia na casa dele, entendeu? Então, assim, a gente tinha, até uns anos atrás, aí a gente tava com dificuldade de arranjar um pouso para folia. Ninguém queria mais, estava todo mundo desligado. E agora não, todo mundo tá querendo, né? Então, assim, um exemplo, a folia de Santos Reis, antes de soltar a folia no dia 1º, para o giro do ano que vem, os pousos já foi tudo pedido. Não precisou nem o encarregado pedir o pouso. Todo mundo já falou, o pouso é meu, tal dia é meu. Então, assim, já está fechado os pousos do ano que vem. Então, assim, por isso que eu digo que está fortalecendo isso, né? Vai sempre fortalecendo. E também, assim, uma coisa também que faz muito fortalecer também a questão da tradição, é que lá, bem uns anos atrás, antes do turismo,
a dificuldade era muito grande, a pobreza, sabe? Então, assim, às vezes a pessoa queria dar um posto de folia, mas ele não teria condições de fazer a compra, de comprar o café, comprar talvez uma carne, comprar para dar o alimento, né? E aí hoje, com a presença do turismo, com a visitação, todo mundo está tirando uma renda, né? Não é uma renda alta, claro, mas é uma renda que, se você planejar para 6 meses, você consegue guardar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e no dia que eu pedir o posto da folia, eu vou ter um dinheiro para ajudar, sabe? Tudo que a gente faz aqui é numa decisão coletiva, né? A comunidade tem esse hábito, hoje em dia, de levar as demandas para as pessoas da comunidade, ajudar a decidir aquilo que é melhor para todo mundo, né? Então, só aí, assim, a gente começou a aprumar, né? E a coisa está andando agora, né? Por exemplo, essas festas hoje, numa decisão coletiva da própria comunidade, tirou esse gasto talvez do festeiro. Então, a comunidade autorizou o presidente da associação que banque todas essas festas com o dinheiro da entrada do turismo, para que crianças, idosos tenham direito de participar dessa entrada desse dinheiro na comunidade. Então, tudo é uma decisão coletiva, né? Igual antigamente, bem antes dos anos 90, né? Como eu falei no início, que um trazia farinha, outro trazia o arroz, outro dava o feijão, a comadre ia lá ajudar a socar o arroz, que naquela época era tudo no pilão. Então, você tem que começar a limpar arroz no pilão uns dias antes para poder fazer essa festa. E aí era no mutirão, né? Eu mesmo ajudei, ia mais minha mãe muito. Porque quando tinha festeiro, aí o festeiro nem precisava pedir. As pessoas falam, não, amanhã a gente vai lá ajudar fulano, vamos lá ajudar ele a limpar lá uns 5 litros de arroz, 10 litros de arroz. Aí já o outro falava assim, não, eu vou lá ajudar ele a buscar a lenha, porque tudo era na cabeça, né? Então tinha que começar tudo em antes, né? Então, 2 semanas antes da festa, a comunidade estava ajudando aquele festeiro. Depanhar a lenha, fazer barraca, porque na época não existia barracão, não existia uma casa, um barracão exclusivo, era a casa do morador, ele tinha que inteirar ela, fazer uma barraca grande na frente. Então isso era a comunidade que ajudava, né, de graça. Juntava todo mundo, um fazia uma parte, outro fazia outra, né, e fazia a coisa acontecer, né. Nunca deixou de acontecer por falta de coragem. Então sempre tem a coragem e a fé, que tudo dá certo, tá? Então assim, isso fortaleceu eu cresci vendo isso, né? E aí depois, no início do turismo, as pessoas começaram a se desligarem. Começou a adquirir uma rendazinha, começou a se desligar. Só que esse desligamento depois deu ruim. As pessoas têm que voltar de novo e se unir para decidir junto e colocar as coisas para andar com decisão coletiva. A associação, a gente tem uma associação do Quilombo Calunga, que é a associação mãe, né, que envolve todos os três municípios, que são Teresina, Cavalcante e Monte Alegre, que forma o território Quilombo Calunga, né? Então tem uma fatia de terra, a fatia maior de terra do Quilombo é de Cavalcante, a segunda é Monte Alegre, segunda maior, e a terceira é Teresina, que é mais pequena, né, a área, né? E dentro desse território ele tem acima um pouquinho de 8.000 pessoas dentro desse território. E aí tem a associação mãe, que é a Associação Quilombo Calunga, que cuida de todo esse território, que busca jurídico, que busca justiça, que faz denúncia, que toma conta de tudo isso, né? E aqui no Engenho, a gente criou, em 2011, a gente criou uma comissão, foi quando o turismo começou, estava bem alto já o turismo, e a coisa estava meio largado. Não é que estava largada, é porque foi um trabalho novo, é uma coisa que a gente não conhecia, né? Então a gente criou uma comissão, que inclusive eu fui uma das primeiras pessoas a participar dessa comissão para tratar disso, para organizar, para dizer para o turismo que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo, que tem horário de entrar, tem horário de sair. Então assim, eu fui uma das primeiras pessoas que comecei a levar porrada. E essa comissão, ela virou uma associação. Essa associação, a gente fundou ela em 2009, o qual eu fui o primeiro presidente dessa associação. Então, assim, foi muito trabalho, a gente estava no rumo, né, e a gente buscou até, conseguiu encontrar o prumo, para ir aprumando as coisas, né. E aí essa associação,
ficou um pouco sem saber como é que fazia, ia para um lado, não dava certo, ia para o outro, e depois a gente conseguiu contratar um escritório de jurídico, e que fizemos uma semana de assembleia com a comunidade, a associação bancou de café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta, para discutir as coisas passo a passo. Mas já foi em 2000 já foi ali por 2014, 2015, mais ou menos. E aí a gente fizemos a primeira semana de assembleia com a comunidade e pegar ponto a ponto quanto da comunidade, quanto do turismo, quanto de tudo, né? O que precisava melhorar, o que precisava tirar, o que precisava buscar, e a gente, junto com o jurídico, né? E aí a gente conseguiu isso, e aí foi aonde a gente também tomou uma decisão coletiva de tirar algumas porcentagens. Então, por exemplo, a QK, ela leva 15% de cada mês do que entra aqui, porque está dentro do território, mas foi a comunidade que desenvolveu o primeiro, né? Então ela fica em poder da associação local. Então a associação local ela faz esse repasso de 15% de cada mês, mais 15% de cada mês para um fundo de saúde que foi criado também numa decisão coletiva. Dentro desse fundo de saúde, além da saúde está o esporte, o lazer e cultura. E aí, com uma comunidade lá naquele tempo, tinha tanta dificuldade na questão da saúde, hoje a gente não tem mais essa dificuldade assim, porque quando é caso sério, quando é uma coisa bem, a associação banca, né? Então, assim, cirurgia de 30 mil, 20 mil, 40 mil, a gente pagou uma cirurgia de 60 mil reais para salvar uma professora. Então, isso a gente vem fazendo isso. E cirurgia dentro do Calunga, a gente não sabe quantas já foi feito, né? Então, assim, esses 15% que vai para o fundo de saúde, ele não é gasto só aqui com a saúde, mas sim em Teresina, em Monte Alegre, que são outros 2 municípios, né? Então, quando as pessoas não têm condições de realizar uma cirurgia, recorre aqui e aí é válido, né? Então, assim, a gente tem graças a Deus, né, que a gente tem isso, que está amparando os Calungas, né? Porque quantas pessoas morreram porque não tinham dinheiro para pagar uma cirurgia, porque não tinham dinheiro para realizar uma consulta. Então, assim, hoje a gente, graças a Deus, que a gente tem o turismo que desenvolveu a nossa comunidade e que a comunidade tem uma rendazinha, não é uma renda alta, não é, mas tem uma renda que melhorou a qualidade de vida da comunidade, né? E também essa qualidade de vida melhorou por inteligência das lideranças, né? As lideranças, eles tiveram uma visão que eu fico impressionado, né? Que na época, muitas dessas lideranças não sabiam nem ler. Não sabia ler, não sabia nada, e já tinha, e teve esse conhecimento, né? Teve essa visão, sei lá, um aviso, sei lá, e a gente conseguiu colocar isso no caminho, né? O teatro foi criado, foi na época, não sei, acho que foi em 2012, 2013, mais ou menos, por aí assim. Tinha uma professora que ela não era daqui, né? Mas ela era muito criativa, né? E ela queria ajudar a desenvolver alguma coisa na comunidade, e ela começou a chamar os alunos para montar um grupo de teatro. E ela conseguiu montar um grupo de teatro. E ficou muito maravilhoso esse teatro dela, ganhou nome, ganhou mídia. E aí, depois que eles ganharam a mídia, eles conseguiram recurso para construir aquele espaço. Só que aí depois a professora não deu certo aqui, ela foi embora e o grupo de teatro acabou indo para baixo, né? E agora a gente eu sou uma das pessoas que estou encabeçado para que a gente encontre um projeto para a gente fazer um espaço para o público, que a gente quer voltar para o teatro, né? Mas a gente quer ver se encontra alguém que ajuda a gente a escrever um projeto para construir o espaço do público, né? Então, para a gente poder fortalecer também a cultura, a gente quer levar para lá a formação de folião, formação de dançarinos de Sussa,
formação de músico, né? A gente quer levar para lá, né? Ontem mesmo eu estava conversando com a menina, já conversei com várias pessoas, mas nunca encontrei alguém que falou, não, vamos escrever o projeto, vamos. Ainda não encontrei, né? Mas a gente vai encontrar, se Deus quiser, né? A gente tem fé e tem coragem, né? E a gente tem esse lentidão pela parte do governo federal, pela parte da justiça brasileira, de chegar ao fim dessa regularização fundiária. Porque, assim, a gente tem acima de 8 mil calungas. Só que ainda tem algumas comunidades que está exprimida por falta dessa regularização. E também hoje a gente tem um território que ele é recheado de muitas belezas e riquezas, né? Um exemplo é o Cerrado. O Cerrado para a gente é uma parte importantíssima, né? Nem só para nós, mas para o mundo, né? Se a gente for fazer um levantamento no Cerrado do Calunga, quantos frutos tem e que é alimento e que hoje os nossos jovens estão tirando renda com isso, né? O exemplo da mangaba, a gente tem milhões de pés de mangaba dentro do território, né? E aí a gente olha que um copo de mangaba, de suco de mangaba, custa 8, 10 reais. Né? E hoje a gente tem quantos jovens que estão melhorando a vida, ajudando a mãe, ajudando a família, ajudando os irmãos mais pequenos, através da mangaba, através do piqui, através do cajuzinho do cerrado, né? E aí, os calungas, o agronegócio dos calungas é isso, é o cerrado em pé, é coletar os frutos, né? Isso que é o nosso agronegócio, né? Fazer nossas roças de toco, que sempre a gente fez e nunca degradou, né? É uma roça que a gente faz sem trator, sem nada, é uma roça que roça o mato fino depois você vem com o machado, derruba as árvores grandes, espera aí 30 dias, 40 dias, você faz uma cera em volta da onde você derrubou, queima, e aí você faz a sua plantação ali em cima, né? Então, o adubo dos calungas é a caldeação da terra, é quando você derruba a floresta, queima, e aquela terra ela fica caldeada com fogo, e para o arroz ela tem uma durabilidade de 3 anos, 4 anos. Então você pode plantar o arroz ali sem nada de adubo, ele vai vir um arroz maravilhoso. Tá? E aí a gente planta ali 3 anos, 4 anos, no máximo 5 anos. Aí você abandona aquela área e abre outra, 8 anos, 10 anos depois, aquela área é uma mata, é uma floresta que você pode voltar lá e fazer outra roça. Então é assim que a gente viveu, é assim que a gente vive, né? E o que a gente não consegue produzir tanta quantidade, mas também a gente não passa fome. Né? E aí, quando a gente fala lá na parte da regularização fundiária, é isso. Que a gente tem muitas áreas produtivas que está na mão dos fazendeiros, pensando no agronegócio, já tem gente pensando na soja, pensando em tudo, né? Então isso para nós é muito ruim, né? Então, assim, a gente demorou muito na parte de liderança, na parte de associação, conscientizar a comunidade para que todo mundo soubesse que isso não tem preço. Isso não tem preço. A gente não tem isso em todo lugar do mundo. São poucos lugares, né? E hoje, através do trabalho da associação do Quilombo Calunga, através do trabalho da KCE, que é a associação aqui também, né? A gente tem um grupo de pessoas dentro da associação que segue com os trabalhos, segue com as informações, segue nessa parte de conscientizar. Então, assim, hoje a gente já tem muitas pessoas que não via o território como que era rico, hoje já viu que é rico, né? A gente tem também, quando eu saí da associação do Quilombo Calunga em 2020, eu era presidente da associação Calunga, né, até 2020, e a gente tinha mais ou menos 550, 560 universitários passados pela AQCAR. E esses alunos, eles voltaram para cá com outro olhar, porque eles enfrentaram dificuldade lá fora de casa, e muitos deles sofreram até discriminação. Então, quando eles chegaram aqui, falou, cara, aqui é minha casa, aqui é meu lugar, né? Porque tem um dizer, né, que a gente só valoriza a casa da gente quando a gente mora na casa alheia. Aí é que a gente percebe o valor que a casa da gente tem.
E essa casa que eu falo é o território Calunga, é o quintal dos Calungas. E quando eu falo isso, também eu falo que os Calungas têm duas coisas importantíssimo: a vida e esse quintal que é todo esse território de 262 mil hectares. Se a gente tirar todas as montanhas, 1.000 hectares, e colocar num canto, o planície vai ficar muito pouco. Dentro desse planície também, se você tirar as áreas improdutivas, que não tem água, que não dá para sobreviver também, o que tem água, o que é aproveitado para a agricultura da forma que a gente trabalha, vai ficar muito pouco, né? Aí desse pouco também que sobra, se você tirar também as áreas de APP, que não pode mexer por causa da nascente e tal, enfim, vai ficar muito pouco também, né? Então, quando a gente fala que é 262 mil hectares, alguém assusta, nossa, é terra demais. Tá, mas tem os detalhes, né? Aí quando você vai lá nos detalhes, você percebe que é pouco ainda. É grande, mas para a gente cultivar da forma que a gente cultiva é pouco, né? As famílias, antigamente, era muito pouca. A família era pouca. E hoje a família cresceu demais, né? Um exemplo que eu tenho aqui no Engenho. A gente aqui no Engenho, há uns anos atrás, até os anos 90, aí, aqui não passava de 20 famílias. O máximo era 25 famílias. Hoje a gente tem 200 e tantas famílias. Então cresceu. Porque assim, hoje com essa luta que a gente lutou para adquirir esse território, para que o governo reconhecesse o nosso direito, e tantas famílias que tem lá fora, com uma qualidade de vida que melhorou, o nosso povo está voltando. E aí é onde eu falo que já tem comunidade que está apertada, não tem mais o que fazer, não tem para onde sair mais. E às vezes o fazendeiro está ali dentro. Eu não sou contra o fazendeiro, mas eu sou a favor do direito dos Calungas, né? Então, assim, eu acho que o governo tem que negociar com esses fazendeiros, né? Não estou dizendo que tira a MUC, mas também que pague, né? E a gente, não sei nem onde é que fica, mas diz que tem um tesouro nacional, tem condição de pagar, né? E é isso. E também fazer um levantamento também, se realmente aquele fazendeiro que está ali tem origem, que a terra é dele mesmo. Que muitas das vezes nem é, né? Muitas vezes o cara está ali de má fé. Eu acho que só precisa a justiça brasileira colocar os direitos dos quilombolas na mesa. Porque é um direito sagrado, né? Porque quando eles olhar esse direito e falar, vamos resolver, eles resolvem. Então eu acho que precisa só deles, ou talvez precisa também de ter, sei lá, cara, de ter políticas partidárias dentro do território para fortalecer isso também. Porque hoje, assim, querendo ou não, a política fala alto, né? E aí, se você não tiver alguém lá dentro também que fale por você, as coisas não funcionam também. A gente demorou muito tempo para encontrar as portas que abriam para mostrar a gente esse direito, né? Aos poucos a gente conseguiu. Então, hoje eu acho que só precisa mesmo a justiça brasileira, o governo federal também olhar e falar assim, não, vamos resolver o problema dos Calungas. É só isso. Só falta vontade. O que eu já vi falar é que na época porque aqui teve muito trabalho escravo, né? A história fala, e tem cicatrizes, né? A gente tem estradas, eles falam, a estrada dos bandeirantes, que foi feita pelos escravos, para transportar os senhores no carro de boi. A gente tem cicatrizes de garimpo, onde os negros garimparam para seus senhores, né? A gente tem muitos muros de pedra por dentro do território, que também foi feito pelos escravos, que tem alguns muros de pedra por aí que a gente não tá nem para entender o que era, se é uma sinalização, se é uma indicação, a gente não sabe o que é, né? Ou se era uma divisão de alguma coisa. Mas eles falavam que aqui no engenho tinha muitos engenhos, muita produção de açúcar mascavo. Então, a gente tem uma localidade ali que chama Cercado, tem outra localidade que chama Fundão, Bucaina, e todos esses lugares eram cheios de engenhos, comandados por senhores. Então, a gente acredita que esse nome veio porque existia muitos engenhos, né?
E a gente tem o Engenho 1, Engenho 2 e Engenho 3. Engenho 1 está em Teresina e o Engenho 2 e 3 está em Cavalcante. Então aqui é o 2, São Domingos ali para frente, que é Araí, tem o 3, comunidade Engenho 3. E aí, assim, ali a gente tem uma comunidade, uma localidadezinha ali chamada Engenho, né? Aqui, Engenho e Engenho. Lá nesse Engenho tem umas rodas de pedra, elas é mais ou menos dessa altura, sim, talvez ela dá mais de metro de altura, umas rodas. E a gente até hoje não sabe para que era aquilo. Aí alguém imagina e que poderia ser um moinho para moer trigo, que diz que tinha produção de trigo aqui também, né? Mas ninguém sabe. Então essas pedras estão lá, ninguém sabe. Nunca veio um pesquisador aqui. Aí, que todo o território quilombo, de quilombo tem um nome, né? E aqui ficou caçando como é que vai ser o nome do nosso quilombo. E aí, como a gente tem uma planta, que ela é uma planta muito poderosa, que é a planta calunga mesmo, foi essa planta que salvou a vida dos negros na época da febre amarela, não só dos negros, né, mas já bem para cá muito da libertação, da escravidão. Os nossos antepassados eles falavam muito da febre amarela e foi essa planta que curava as pessoas. Então aí assim, então as pessoas achou por bem colocar o nome no território de Calunga, por causa da planta poderosa. Então ficou território quilombo Calunga. Era só quilombo. Não, mas aí já tratava de calungueiro, né? Porque assim, a gente tinha também umas diferenças. Eu ainda me lembro ainda que existe o engenho aqui, existe o vão de almas, que está aqui embaixo, e tem o vão do moleque, né? Então, nós aqui era tratado de chapadeiro, porque a gente estava no alto, né, na chapada. Então, quando a gente chegava lá, eles falavam assim, o chapadeiro está chegando. E aí o vão de almas, quando chegava aqui, a gente tratava eles de calungueiro. Aí vem os calungueiros, né? Os calungueiros chegou. E o pessoal do vão do moleque, a gente tratava eles de sertanejo. Então, era chapadeiro, calungueiro e sertanejo. Então, acho que, porque assim, a gema do calunga é vão de almas. Vão de Almas é a gema mesmo do Calunga, Vão de Almas, o qual eu sou origem do Vão de Almas. Daí eu nasci aqui, mas minha mãe nasceu, criou no Vão de Almas, né? E muitas pessoas da minha família veio para cá também. Eu tenho alguns tios, né, que morreram aqui também. Tem alguns tios de minha mãe, mas assim, veio quase tudo do Vão de Almas, né? Toda essa comunidade que está aqui, o forte dela veio tudo do Vão de Almas. E em 2005, veio uma professora de Brasília, a senhora de Alessandra, ela veio fazer uma pesquisa aqui para o mestrado dela, e o qual eu trabalhei com ela, 12 dias, visitando esses muros de pedra, levei ela também num pilão de pedra, onde os negros moíam as pedras de ouro para seus senhores, né? E aí quando eu cheguei lá naquele pilão que eu não conhecia, eu fui lá que alguém me ensinou o rumo, o caminho, né? E aí eu acabei chegando lá. E aí eu viajei no tempo, me doeu dentro, de imaginar que a minha descendência passou por isso, né, de moer pedra em cima de outra pedra para um senhor sem remuneração. Então assim, eu comecei a viajar e eu comecei a chorar por dentro, né, de imaginar como é que acontecia isso, como é que era isso, né. Então eu fiquei muito doloroso, né, eu não tive nem coragem de voltar naquele pilão mais para olhar aquilo, né. Mas quero voltar lá, depois a dor já comecei a entender, já comecei a conformar, eu quero voltar lá de novo, né, para ver. E aí essa professora veio para cá e eu viajei com ela 12 dias, visitamos esses pilão de pedra, muros de pedra, cicatrizes de garimpo, estrada dos bandeirantes, né, e ela fez essa coleta de tudo isso, 2 anos depois, e ela queria saber se essa comunidade aqui, quando libertou a escravidão, se os negros, os escravos fugiram, ou se eles permaneceram. E a pesquisa dela trouxe que essa comunidade é uma das que, quando libertou a escravidão, aquelas famílias escravas que trabalhavam para seus senhores, que tinham senhores bons e tinham senhores ruins, né? Então as famílias de senhores bons permaneceram aqui, ficaram. E aquelas famílias de senhores réus, quando se sentiu liberto, correram. Então Vão de Almas é uma localidade que recebeu que as famílias, que os negros, as famílias escravos, correram, esconderam e foram formando suas comunidades. Eu tive a oportunidade de conhecer uma comunidade no município de Monte Alegre, chamada de Comunidade Taboca.
Então, eu era presidente na época da associação e eu fui lá visitar aquelas famílias, somente 6 famílias que moravam ali, que tinha residência lá. E aí eu cheguei lá e fiquei perguntando para Deus, como é que essas pessoas encontraram um lugar daquele para morar? Um deserto daquele, sem estrada, sem nada. E eu fiquei me perguntando, distante da cidade, mas muito distante, entendeu? Então, assim, é aquela descendência que correram da escravidão. Tanto é que hoje a gente tem um trabalho que foi feito em 2017, entre 2017 e 2018, que foi feito um georreferenciamento pela Associação Quilombo Calunga dentro do território Calunga dos moradores. A gente conseguiu um projeto e a gente contratou uns meninos para fazer um levantamento de todos os moradores dentro do território Quilombo Calunga, né? E isso criou eu não sei como é que fala, cara, mas assim, ele criou um sistema. Então, se você quer saber onde é que José Moreira de Oliveira mora, você entra lá e já te mostra onde é que ele mora. Mapeou, tá tudo mapeado, né? E aí, também esse mapeamento, quando eles abrem o sistema, ele mostra aí, você percebe que os calungas estão morando tudo nas beiradas dos rios. Então, os calungas vivia de quê? Da caça, do peixe e dos frutos. Então você consegue ver isso ainda, né? Que quando você abre o sistema, você só vê as moradias nas beiras dos rios, né? E também as roças dos calungas sempre foi na beira dos rios. Até hoje. Porque se não existe mata fora da beira dos rios. Então, até uns anos atrás, os calungas derrubavam até o barranco do rio. Depois que veio essa informação ambiental, que não pode, que tem que ter a mata ciliar e tal. Então, que as pessoas foram entendendo e foi passando, né? Mas ainda respeita aquela metragem, né? Por lei, mas ainda tem que usar a beira do rio para fazer as roças, né? É da beira do rio que a gente vê, né? E naquela época também eu me imagino que eles iam mais para a beira dos rios por causa do peixe, né? Que já estava perto da beira do rio, e a caça, né? Então, assim, hoje mudou muito, graças a Deus. Não tem ninguém mais precisando de matar bicho para comer, por necessidade, não tem. Né? Porque até os anos 90 havia essa necessidade. Né? A pessoa era obrigada a matar um bicho para comer, porque não conseguia comprar uma carne, não tinha nada, sabe? Então, assim, e depois mais uma vez eu falo, né? Graças a Deus, a oportunidade que o território Quilombo Calunga teve de receber o turismo, né? As coisas facilitaram, melhorou a qualidade de vida. Depois que a energia chegou também, melhorou também muito mais, né? Então, acho que a gente só tem a agradecer e lutar para permanecer o Cerrado em pé, permanecer também nossos frutos do Cerrado, que é muito rico, nossas ervas medicinais, que nos deu o direito de viver até hoje, né? Porque se naquela época, como eu falei, né, a barriga doía, se vira. Pergunta essa madrinha que remédio que é bom, vai lá no Cerrado e arranca e bebe sim. Né? E isso fez com que a gente está aqui hoje. Né? Eu acredito na educação. E dentro da educação é que a gente consegue adquirir pessoas e que executam os trabalhos brasileiros e que executam também as leis brasileiras, né? E a mensagem que eu digo é assim, que o território Quilombo Calunga, ele precisa ser respeitado, ele precisa ser regularizado e ele precisa também de leis brasileiras que ajudam a preservar isso, porque assim, aqui tem muitas coisas ricas dentro desse território. Então o que a gente pede é que alguém, que as universidades, o governo federal, a justiça brasileira nos ajuda a preservar isso, nos ajuda a chegar ao fim da regularização fundiária, para que a gente possa cuidar disso da forma que a gente sabe cuidar, sem degradar e tirando a sustentabilidade para toda a comunidade.
quando o recado chegou, recado que mandou pra você me escutar. Vendei verdade, eu vejo que eu vou comprar. Lança na vida, Conheça o livro digital Vozes de Goiás, Comunidade Calunga, uma incrível leitura sobre resistência, enfrentamentos e existências. Ele foi pensado e criado na escuta de vozes calungas e dividido em 3 partes: dimensão histórica, dimensão contemporânea e dimensão cultural. No capítulo Resistência, compreenderá a dimensão histórica, como tudo começou, de onde vieram essas pessoas, o que significa o nome Calunga. Aqui você descobre mais de 300 anos de luta pela liberdade, conectando passado e presente e mostrando a coragem de preservar identidade, terra e dignidade. No capítulo Enfrentamento, conhecerá a dimensão contemporânea. Quais são as lutas de hoje? Como é viver defendendo seu território todos os dias? Você vai conhecer os desafios atuais, desde proteger a terra até manter tradições sob pressão. No capítulo Existências, você se encantará com a dimensão cultural. Como é a vida na comunidade? Quais são as festas, as danças, os saberes que passam de avô para netas e netos? Encante-se com a riqueza cultural do povo Calunga, onde rituais, linguagem, músicas e saberes tradicionais se misturam com a vida diária. Além dos 3 capítulos, você terá um rico glossário aprendendo o sentido de palavras importantes para compreender a formação dos quilombos. Tem ainda registros fotográficos da comunidade e, para você, professora e professor, um link para uma série de mini documentários na sua sala de aula. E para você, docente do ensino fundamental, este livro se desdobra em uma proposta pedagógica organizada a partir da sequência didática Serradeira. Quer conhecer mais? Acesse o livro digital Vozes de Goiás, Comunidade Calunga e descubra as vozes que atravessam tempo e vida. Tenho certeza que você se encantará.